Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre as nossas vidas, mentes e corações. Eu trago uma palavra de Deus aqui para o coração desse povo maravilhoso, telespectadores da TV Mer. E deixa eu já dar um recado para você, preste atenção nisso. Não assista sozinho, não assista sozinho. Todo esse material que está sendo produzido aqui com muito carinho, com muito profissionalismo aqui pela TV Mer, não assista sozinho. Você assiste, depois você vai lá no botãozinho compartilhar e manda para alguém. Compartilha na tua própria rede social, marca alguém. Tá? Tem muita pessoa que assim como você foi abençoado, assim como você foi abençoada, tem muitas pessoas que também esperam uma palavra de Deus para serem abençoadas. Mer Oficial TV, canal da reconciliação. Pois bem, o reverendo Edmilson, ele foi direto no assunto e ele nos perguntou sobre as nossas impressões a respeito da 27ª Conferência Internacional de Missões. O segredo está aqui. Não é a quantidade, não é a referência internacional, mas o propósito dela, missões. Por que missões é a referência? Porque missões está no coração de Deus. Missões é aquilo que pulsa no coração de Deus. Basta nos lembrarmos aqui do versículo que é a base de toda a Bíblia, e que fala a respeito da obra missionária de Deus através do seu Filho. Quando nós olhamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira expressa algo que está além da nossa compreensão, não sabemos explicar, falta-nos palavras para tentar exemplificar o que significa esse tal maneira, mas a gente sabe que foi algo muito forte, muito profundo, algo muito contundente. E ele diz: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós vemos uma igreja, como é a Igreja Mer, Missão Evangélica da Reconciliação, quando nós vemos uma igreja tomando essa iniciativa de promover missões e de falar de missões, nós temos a certeza que ela está no caminho certo. Porque missões, como eu disse, está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus e passa para o nosso coração é a vontade de Deus. Então, olhando agora atentamente para o tema que foi trabalhado nesse congresso de missões internacional, que é Chegou a Tua Vez de Brilhar, nós cremos que estamos no caminho certo. Reverendo Mauete está no caminho certo, a sua liderança está no caminho certo. A igreja pulsa missões, a igreja pulsa a vontade de Deus. O salmista diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então olha só, foi uma semana muito completa, foi uma semana muito profunda, foi uma semana, diríamos, muito cheia. Por quê? Porque nós fomos bombardeados pela palavra de Deus. Desde o início nós fomos bombardeados pela palavra de Deus. A cada dia, na parte da manhã e na parte da tarde, homens de Deus das mais diversas partes do mundo, 9 nações aqui representadas, 9 nações. Nós ouvimos a palavra de Deus que vinha nos nossos corações, nos incentivando a missões, nos incentivando a pregar o Evangelho, nos incentivando a viver o Evangelho durante uma semana inteira. Quando olhamos lá para o pastor Papadim, reverendo James, nos falando e dando início
na conferência, nos deixando muito claro que sem separação não há luz. E ele fez uma exegese profunda do capítulo 1 de Gênesis, os versículos 1 e 2. Algo profundo, algo maravilhoso, que poucos têm a oportunidade. Quando eu penso sobre 1 e 2, Nous allons dans les versets 1, 2. eu vejo que uma diferença. Il y a une différence. Deus criou as trevas, Dieu a créé le ténèbre, ou alguma coisa aconteceu entre 1 e 2. il y a quelque chose qui s'est passé entre le premier et le deuxième verset. Diz aqui que Deus criou a terra e os céus. Dieu a créé le ciel et la terre. Depois diz que a terra era sem forma e vazia. La terre était vide et sans forme. No hebraico diz En hébreu, bohu fuhu. Diz isso. Começamos com o Papadim dizendo justamente isso. É uma bomba que chega nos nossos corações. Sem separação não há luz. Há uma decisão a ser tomada. Há uma escolha a ser feita. Mas não para por aí. Porque logo na sequência, nós vemos o Papa Mauete fazendo uso da palavra e reforçando aquilo que havia dito, dizendo que a obediência e a integridade foi o fator de sucesso na vida de José. Você já parou para pensar nisso? José, um jovem, foi humilhado, foi enganado, foi traído pelos seus próprios irmãos, teria tudo para dizer, olha, como diz a música brasileira, eu quero que tudo vá para o inferno. E ele podia falar, eu sou escravo, eu fui injustiçado por conta de ciúmes, por conta de inveja, eu estou vivendo essa situação. Mas quando foi colocada a sua fé em prova, vocês se lembram o que ele respondeu? Ele disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu quero louvar a Deus por atitude de José. Mais je vais louer Dieu à cause de l'attitude de Joseph. Dia, Un jour, para José se revelar como o irmão deles, pour Joseph pour se révéler comme ses frères, pela primeira vez, pour la première fois, José lembrou dos irmãos. José, il s'est souvenu de ses enfants, de ses frères, pardon. Je peux pas. Pardon. Mas os irmãos, Mais le frère, não conheciam mais José. il n'a pas connu Joseph. Todas as pessoas que fazem as pessoas mal, Toute personne qui fait mal aux gens, esquece aquele mal. il oublie ses mal. Mas a pessoa que for acometido aquele Personne qui a été comme victime du mal, ele lembra sempre daquele mal. il se souvient toujours de ses mal. Não seja o inimigo de ninguém. Ne sois pas ennemi de quelqu'un ou de personne. Se alguém quer ser o inimigo, Si quelqu'un veut être ton ennemi, ele próprio se posiciona. lui-même il s'est positionné. Porque a Bíblia diz, Parce que la Bible eu dit, vou colocar os teus inimigos embaixo dos teus. je mettrai tes ennemis sous tes pieds. Eu não quero ter o inimigo para ficar embaixo dos pés dele. Moi je ne veux pas avoir les ennemis pour être sous ses pieds. Quando alguém quer ser o meu inimigo, problema, Quand quelqu'un veut être mon ennemi, c'est pas mon problème. ele próprio já escolheu o lugar dele. Lui, il a choisi sa place. Qual é o lugar dele? Quelle est sa place? Embaixo dos meus. Sous mes pieds. Que bela lição, porque muitas vezes jogamos a culpa no outro. O outro foi o culpado, o outro que falou isso, que falou aquilo, o outro que não teve a consideração necessária. E quando nós olhamos para José, nós vemos que não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo e com Deus. Na sequência, já na segunda-feira, o Papa Alex, que veio lá da Inglaterra, nos traz uma palavra de Deus. Isso que eu gostaria que você atentasse. Homens de nações diferentes, de várias partes do mundo, congregados pelo Espírito Santo de Deus.
E ele nos ensina que uma ordem de Deus não é para ser negociada. Uma ordem de Deus não deve ser colocada em prova. É para ser obedecida, é para ser vivida. E ele nos ensina que se Deus não honrar o nosso ministério, se Deus não honrar o trabalho da igreja, não adianta o aplauso humano, não adianta as pessoas falando, uau, que coisa linda. Não, é Deus quem nos honra, é Deus quem nos visita. Amen, amen. On a affaire à des serviteurs utiles ce matin. Nós temos a ver com servo útil nesta manhã. Là où on vous déconsidère, Onde que nos estamos a considerar, ici à l'église, aqui na igreja, le Seigneur va vous considérer o Senhor vai te considerar. et vous juge comme des serviteurs utiles E Ele vai te julgar como pour servo faire útil avancer son œuvre. para fazer avançar a sua obra. Un ministère qui brille, c'est un ministère qui bénit la vie des autres. O ministério que brilha é o ministério que abençoa a vida Soyez dos une homens. source de bénédiction pour les autres. Sejamos fonte da bênção para os outros. J'ai dit, soyez une source de bénédiction pour les autres. Eu disse que seja a fonte da bênção para os homens. Et nous devons retenir une chose. Devemos Je vais terminer reter uma par là. coisa. Lorsque on parle de la brillance ou de briller, Quando se fala de brilhar, c'est différent de la célébrité. é diferente com a celebridade. Beaucoup de gens Muita gente travaillent pour leur propre célébrité. trabalha para sua celebridade. Or, briller, ce n'est pas être célèbre. Brilhar não é de ter a celebridade. Briller, c'est s'acquitter de ses responsabilités. Brilhar é de se engajar na sua responsabilidade. Pour la gloire du Seigneur. Para a glória do Senhor. Pour refléter la gloire de Dieu. Para refletir a glória do Et Senhor. que les gens témoignent E os homens vão testemunhar que ça, c'est un serviteur de Dieu. que este aqui é um servo de Deus, Il fait la volonté du Seigneur. faz a vontade de Deus, Et le Seigneur est avec e o lui. Senhor está com ele. Não para por aí, porque na sequência nós mesmos ministramos a palavra de Deus, trazendo aqui as chaves que vão dar o start. O que significa isso? Sabe o botãozinho que você chega na tua casa e você aperta o botão e acende a luz? Porque aquele botão está interligado com uma hidrelétrica que fornece energia? Pois é, aqui no nosso coração e na nossa mente não tem um botão. Quem fornece energia para a nossa alma e para o nosso espírito é Jesus. É o Senhor da igreja, é o Criador e sustentador. E nessa oportunidade nós mostramos que brilhar tem um preço, tem um preço. Deixa eu lembrar para vocês uma ilustração fantástica da serpente e do pirilampo. Pirilampo nós chamamos aquele insetozinho que brilha conforme a noite ele está voando, né? O chamado vagalume também, né? O pirilampo. Diz que um pirilampo estava lá, assentado numa árvore, num galho, e ele brilhava, como é o propósito da sua vida, brilhar. Ele foi criado para isso. E uma serpente então sobe naquela árvore e tenta devorá-lo. E ele alça voo dali, corre para uma outra árvore, mas a serpente vai atrás dele e tenta dominá-lo e tenta subjugá-lo, até o momento que ele falou: serpente, o que é que eu fiz para você que você está tentando me devorar? E a serpente respondeu para ele: você não fez nada. Então ele torna a perguntar: então por que você quer me devorar? E a serpente respondeu: é porque você brilha. Então esse brilho que nós refletimos, a glória de Deus em nossas vidas, incomoda demais. E aí eu preciso fazer uma pergunta muito séria para você. Você está disposto a pagar o preço do brilho da glória de Deus na sua vida? Porque haverá perseguições, haverá ciúmes, haverá inveja, haverá pessoas que vão tentar te derrubar, haverá pessoas que vão tentar dissuadir você do teu propósito de vida, assim como Pedro naquele primeiro momento falou para Jesus: Senhor,
Para de falar desse negócio de crucificação, de morte. Você não vai morrer, não. Para de falar sobre isso. Então, você está disposto a pagar o preço? Não basta apenas brilhar. Há um preço a ser pago. E o preço não é financeiro. É um preço de oração. É um preço de santificação. É um preço de permanecer na presença de Deus, porque só na presença dele é que nós podemos verdadeiramente brilhar. Ninguém peca sem saber que está pecando. Personne ne paie sans savoir qu'il y a le péché. Acontece que nós temos escolhas nas nossas vidas. Nous devons faire les choix. Tem escolhas que nos cerceiam, que nos aprisionam. Não, nous devons faire les choix qui nous prisonnent. E tem escolhas que nos libertam. Il y a des choix qui nous délivrent. E o caminho para a libertação nessa manhã, Le chemin pour la délivrance ce matin, diz a palavra de Deus, la parole de Dieu dit ceci. é o sacrifício. C'est le sacrifice. Faça a tua escolha. Faire ça. Segunda chave que eu quero te dar nessa manhã. Deuxième clé, Então lembre lá, a primeira foi sacrifício. premier était le sacrifice. A segunda chave Deuxième chave, tem a ver com você tomar uma postura tu dois avoir une position. de resiliência. Position? Resiliência. Résilience. Manter-se firme, imutável. Tu dois chercher une position ferme. Persistir. Persister. Ok. Presta atenção. Você se propõe a realizar algo. Si tu veux réaliser quelque chose, Mas se você não persistir naquilo, si tu ne persistes pas à cela, se você não se mantiver firme, si tu ne veux pas être ferme, com certeza avec la certitude, você vai procrastinar. Vai deixar para depois. non, você vai laisser ça après. Acontece sempre. Ça arrive toujours. Mas olha, não para por aí. Nós tivemos o pastor Cucu, que veio da Inglaterra também, e ele nos convida a tocar em Jesus. Ele nos mostra Deus como verdadeiro Pai. Alors, la lumière, lui, dont les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Et à ce bien-aimé dans le Seigneur, donc on parle de qui ici? On parle de Jésus. Bem amado, aqui se fala de Jesus. Et on parle de Jésus qui est la lumière. Fala de Jesus que é a luz. On ne parle pas de Jésus qui est la lampe. Não se fala de Jesus que é a lâmpada. Alléluia. Mais Jésus, lumière. Jesus é a luz. Alléluia. La lumière est différente de la lampe. É a luz diferente com a lâmpada. Alléluia. La lampe a transporté la lumière, mais il n'est pas la lumière. E a luz pode transportar, a lâmpada pode transportar a luz, mas não é a luz. Alléluia. Depois volta o pastor Jim novamente, mostrando que a luz é de Deus e é para Deus. Quando Deus resolve honrar um obreiro dele, quando Deus resolve honrar um servo dele, um ministro dele, essa honra não é para mim, não é para mim, é para ele. Ele diz: minha é a glória e eu não darei a ninguém. Então nós fomos alertados aqui pelo Papa Jim sobre o perigo de nos envaidecermos, porque as pessoas começam a olhar para nós e falam: poxa, pastor, que mensagem linda, você é mesmo um homem de Deus. E a gente começa a inflar. E a gente começa a inflar, achando que nós somos alguma coisa, achamos que nós temos algo. E o Papadinho trouxe aqui um exemplo fantástico. Ele diz: sabe aquele caminhão que tem aquele tanque enorme que carrega lá 25, 30 mil litros de água? Pois é, aquela água não é aquela água que faz ele se movimentar. O que faz ele se movimentar é o tanquezinho que está embaixo de combustível. Ele carrega aquela água, mas a água não é dele, a água não pertence a ele. E assim também, nós carregamos, nós transportamos, nós vivemos a glória de Deus, mas ela não é nossa, ela pertence a Deus. E tudo que nós devemos fazer é mostrar que a glória pertence a Ele.
E uma coisa que eu tenho visto na Bíblia acerca da glória de Deus é que é para Ele, não é para nós. Mesmo estando em nós, mesmo brilhando em nós, não nos pertence. É para Ele. Mas tendo a glória, né, do homem, sente muito bem. Ter alguém dizer, oh Jim, essa foi uma boa pregação. Esse elogio, essa atenção, sabe muito bem. Eu gosto disso, vocês gostam também. Porque vocês estão a falar mais com pregadores aqui, né? Vocês sabem que a glória que vem do homem, né? Nós sentimos muito bem. Saímos do púlpito com... né? É tremendo. Né? Mas cuidado com isso. Porque a glória que vem do homem muitas vezes nos engana. Enche a nossa cabeça. E essa, em termos de aplicação, como que nós podemos brilhar com a luz de Deus e não ser estragado, não ser virado para orgulho, pensando que essa atenção, essa glória é para nós, né? É um certo canal, né? Quantos de vocês têm visto aqueles caminhões assim grandes assim na rua, aquelas que têm um grande tanque assim, seja de petróleo ou de água, coisa assim atrás, né? Vamos imaginar aquela caminhão grande assim, que tem aquela relota, aquela tanque assim de não sei quantos mil litros que está dentro, mas é muito, de 10 mil litros, vamos imaginar, de petróleo. Mas o caminhão em si mesmo só tem 50 litros. Agora, essa tanque, vamos imaginar, essa é a glória de Deus. Nós somos aquele caminhão. Nós estamos a levar, né, a glória de Deus para certos sítios em que precisa glória. Agora, o caminhão pode variar, pode furar um pneu, pode, né, acabar, né, o seu petróleo, né, gasolina. Ainda tem 10 mil litros. Mas a nossa tendência é que nós pensamos, eu tenho 10 mil litros. Não tens. Estás somente a levar isso. Tens somente 50. Tu estás somente, mas tu tens uma carga grande, porque Deus está contigo. Mas não engana a ti mesmo pensando que aquela 10 mil é teu. É dele. Mas tu tens uma responsabilidade tremenda em levar a glória, a luz, onde for necessário, onde há necessidade, para que o mundo seja cheio da glória de Deus. Se você perdeu alguma, entra aqui onde você está assistindo. Se você clicar ali em cima do TV Mer, vai aparecer a lista de vídeos que foram publicados nas últimas semanas. E você procura lá então o tema e quem está pregando, e você vai ter uma palavra de Deus para o seu coração e vai ver tudo isso que eu estou falando. Tá? Talvez a gente precise assistir novamente, com calma mesmo, porque quando está ao vivo aqui, não tem como voltar, né, o vídeo e assistir novamente. Mas agora você pode fazer isso. Para não perder nada em nossas transmissões, conferências, seminários, cruzadas, grandes eventos e outras descobertas do ministério do Reverendo Apóstolo Mauete Viticilo,
em particular e da Igreja Mer em geral, pré-gravado e ao vivo, inscreva-se no canal do YouTube Mer Oficial TV, canal da reconciliação. Enfim, nós tivemos grandes homens de Deus. Apóstolo Jorge também esteve conosco. E olhemos para esta batalha de Davi contra Golias. Et regardons par cette bataille de David et Goliath. À luz de duas batalhas. À la lumière de deux batailles. Deux batailles. E aí, et là, minha intenção é vos fazer entender. Je viens pour vous faire comprendre que o tempo de Davi brilhar havia chegado. Que le temps de David de briller a été déjà arrivé. Mas não sem antes ter sido ungido. Mais sans avoir été oint. Mas ele foi ungido em secreto. Mais il a été oint dans le secret. Na casa de seu pai. Dans la maison de son père. O profeta le prophète Samuel entrou em pandarecos, isso é uma linguagem brasileira, entrou em parafuso, uma linguagem portuguesa, se assustou, uma linguagem angolana, porque Deus está a mandar ir à casa de Jessé ungir um rei. Certa vez eu estava a pregar sobre as 4 igrejas da casa de Jessé. Il y a des fois je prêchais sur les 4 églises de la maison de Jessé. E a primeira igreja da casa de Jessé é esta. Et la première église de la maison de Jessé c'était ça. Perfilou os filhos todos. Il arrange. A igreja de Jessé é aquela que quer o que Deus tem, mas não tem o que Deus quer. L'église de Jessé, c'est une église qui fait que tem. A primeira igreja da casa de Jessé é aquela que quer o que Deus tem. La première église de Jessé, c'est une église que je veux ce que Dieu veut, mas não tem quem Deus quer. Mais je n'ai pas celui que Dieu veut. E nessa igreja Deus sempre vai dizer: acabaram-se os moços. Et dans cette église Dieu va toujours demander: est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeune homme ici? E a resposta vai ser: falta o menor. La réponse sera: il y a encore un autre. Apóstolo, estamos a viver esse tempo. Apôtre, nous vivons ce moment. Da igreja que quer o que Deus tem. De l'église qui fait ce que Dieu a. Mas ela mesmo não tem o que Deus quer. Mais une église qui n'a pas ce que Dieu veut. Porque quem Deus quer, parce que celui que Dieu veut, não se perfila. Il n'est pas au rang. Quem Deus quer, celui que Dieu veut, está no anonimato do campo. Il est dans l'anonymat dans le champ. Porque Deus unge assim entre o pasto e o palácio. Parce que Dieu, e nunca entre o palácio e o pasto. Dieu est comme ça. Dans le bergerie et au palais. Il ne moins jamais au palais, au berger jusqu'au berger. Estamos a viver tempo de pessoas que amam o palácio. Nous vivons le temps que les gens aiment le palais, mas nunca são achados no pasto. Mais ils n'ont jamais été trouvés dans le bergerie. Mes amis, pendant que nous sommes là, enquanto que nós estamos lá, chacun de nous, cada de nós, é preocupado a quelque chose. Está preocupado com alguma coisa. Réussir, de ter êxito dans sa vie, na vida, dans son ministère, no seu ministério, pour sa transformation. Para sua transformação. Et comme le thème le déclare, nous voulons briller. Como o tema diz que queremos brilhar. Mais je te dis, e nesta manhã estás a dizer, Saint-Esprit, Santo, tu ne vas pas briller. Vai brilhar. Et si tu brilles, se quer brilhar, sans le Saint-Esprit, se tenta brilhar sem Espírito, cette lumière-là, aquela luz ne sera pas authentique. Não é autêntica. Non, je te comprends pas. Eu não estou entendendo. Parce qu'il faut savoir, tem que saber, il y a plusieurs lumières, plusieurs impacts qui dá impacto. Dans ce temps, c'est le temps de confusion. É o tempo da confusão. Il y a des gens qui brillent, mais en utilisant des méthodes qui ne sont pas bibliques. Mas já usar método que não é bíblica. Pourvu qu'ils brillent. Somente para brilhar. Mais Dieu, mas Deus sabe. Esta luz, cet impact là,
ne pas de moi. En fait de lui. Elle est carnale. Et carnal. Et parfois diabolique. Talvez diabólica. Mais nous voulons Mas nós queremos un pacte qui vient du Saint-Esprit. do sangue de Deus Durável. Alléluia. Et qui glorifie Dieu. e que vai Que glorificar quelqu'un Deus. veut prier de qualquer situation. Volta perto de Deus. E Deus, escuta bem, Deus é Deus que provoca surpresas. Volta ao lado dele. Somos pastores, somos líderes. Há momentos, há coisas que nos tiram ao lado de Deus. Volta ao lado de Deus. Volta ao lado de Deus. Volta ao lado de Deus. Vais viver a surpresa. Determinação. Fala comigo ainda, determinação. Mais uma vez, determinação. Mais uma vez, determinação. Se queres viver surpresa de Deus, tenha determinação. Alléluia. Tu ne brilleras pas si tu es verbal. Não vai brilhar se você só fala na boca. L'église ne fera pas la différence si nous restons verbal. A igreja não vai marcar a diferença se ficarmos verbais. Nous devons se manifester. Devemos nos manifestar. Jésus dit la parole que je vous ai dite. Jesus disse que as palavras que eu vos digo est esprit, é espírito et vie. e vida. Or nous voyons au commencement. E devemos ser. Nous voyons au commencement. E nós vimos no início. L'esprit n'était pas statique. O espírito não era estático. L'esprit de Dieu O mouvait. espírito de Deus movia. Parce qu'en elle il y avait la vie. Porque nele havia a vida. Là où il y a l'esprit de Dieu, Onde há espírito de Deus, il y a le mouvement. há o movimento. Lorsqu'il y a le mouvement, Onde há il y movimento, a une manifestation qui attire. manifestação que puxa. Est-ce que quelqu'un comprend? Alguém está contando? On a un problème. Há problema? On est habitué à réciter des choses. Estamos habituados a falar as Lorsque coisas. tu dis c'est mon tour Vai dizer o meu de minha briller, vez de brilhar. c'est une déclaration qui brise les barrières. É a declaração que quebra as C'est une barreiras. déclaration qui active le courage. E a declaração que Ne, ativa a ne coragem. dis pas que je suis chrétien. Não fala que sou assim. Un chrétien sans courage, tu n'iras nulle part. Cristão sem coragem não vai avançar. Ni le royaume, tu ne le verras pas. Nem o reino não vai entrar. Jésus dit, Jesus disse, depuis l'apparition des gens, do tempo do João, le royaume des cieux est quoi? o reino de Deus é para Est forcé. e forçado. Et ce sont les violents Somente o qui violento s'en vão emparent. entrar. Un violent, c'est un O courageux. violento é o corajoso. Tu n'es pas courageux parce que tu parles trop. Não é corajoso de falar muito. Un courageux, c'est celui qui affronte les choses que tout le monde recule. O homem corajoso é aquele que enfrenta as coisas onde que os outros estão a recuar. Et si ce n'était pas ainsi, Se não foi assim, sinon Dieu, nosso Deus, le créateur, o Criador, il ne pouvait pas dire à Josué, não podia dizer a sois Josué, courageux, tenha coragem, fortifie-toi. fortifica-te, Parce qu'il savait porque sabia la tâche, e a palavra, la a palavra, la mission a missão par laquelle pela qual Josué devait affronter Josué devia afrontar n'est pas facile. não é fácil. Ça demande non seulement l'onction mais le courage. Não precisa somente a unção, mas coragem. Et lorsque tu te lèves Quando vai se pour levantar dire aux gens, para dizer à pessoa, maintenant agora c'est mon tour de prier. é a minha vez de brilhar. Ah, il faut que les gens voient que tu pries aussi. E esses homens devem ver também que eu Sinon, demain quand tu parleras, personne ne va te croire. Senão, quando vai falar de novo, ninguém vai acreditar. Que quando você descobre sobre quem você é, il y a de révélations quand tu découvres de qui tu es. é inevitável você não brilhar. C'est inévitable que tu puisses non briller. Tem coisas que quando você descobre, Il y a des choses quand tu découvres. é inevitável você não se levantar na tua geração. C'est inévitable de ne se mettre pas debout dans ta génération. Todos nós nesta sala Nous tous dans cette salle, temos tempo específico. nous avons un temps spécifique. Je suis venu t'annoncer dans cette salle. Ton moment est arrivé. Oh mon Dieu. Je ne suis pas en train de faire une prédication. Je suis dans le monde prophétique.
sous l'inspiration de l'esprit. Cette parole ne peut pas être pour l'autre qui est. Ne peut pas être pour celui qui est à droite. Je suis en train de parler pour ton esprit. Resumindo então tudo isso, nós vemos um chamado de Deus para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que foram impactados com essas palavras. Que chamado é esse? Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo, e aquele que anda em mim, esse não andará em trevas, mas verá a glória de Deus. Então você é chamado nesse momento a experimentar a verdadeira luz e experimentar a verdadeira vida. Você só vai brilhar de fato quando a luz de Cristo entrar na tua vida. Lembre-se, você não passa de uma vitrine. O que é importante na vitrine não é o vidro, mas o que está dentro dela. O que é importante não é essa carcaça aqui, não. O que é importante na minha vida é a palavra de Deus sendo vivenciada e pregada. A minha palavra aqui para o reverendo Mauete é justamente essa: conduzir a igreja MER a declarar. E quem for inteligente se junta a esta grande corrente, porque a partir de hoje nós estamos declarando. Eu tenho que trazer a luz. Je dois mener la lumière. Dizer o que você está a pensar. Dire ce que vous pensez. Não é correto. Ce n'est pas correct. O que é correto? Ce qui est correct. É esse. C'est ça. Na luz da palavra. Dans la lumière de la parole. E por isso eu queria dizer a cada um de vocês. Je veux dire à chacun de vous. Conforme Jesus tinha falado em Mateus 5:14. De la manière que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5. Vós sois a luz vous êtes la lumière du monde. Não coloca a tua luz embaixo da mesa. Ne mets pas ta lampe sous une table. Quando você está no meio dos ímpios, você quer se comportar como ímpio. Si tu es au milieu du païen, tu veux te comporter comme un païen. Não. Non. Você não é ímpio. Toi, tu n'es pas un païen. Você não é ímpio. Toi, tu n'es pas un païen. Diga que eu não sou ímpio. Parle, je suis pas un païen. Eu não sou homem, não sou mulher da violência. Je suis pas un homme ou une femme de violence. Eu entendo. Moi, je comprends. A lei da semente. La loi du semence. Quando eu semeia hoje, quand je sème aujourd'hui, não vou recolher hoje. Je ne moissonnerai pas aujourd'hui. Que preciso da paciência. J'ai besoin de patience. Do tempo. Du temps. Os filhos de Deus, les enfants de Dieu, sabem o tempo de esperar. Ils doivent connaître le temps d'attendre. Não são diferentes. Ils sont différents com os ímpios. Avec le païen. Então declare: Angola pertence ao Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que me alegra o coração, há um misto de tristeza, porque grandes amizades foram construídas aqui. Está aqui o nosso profissional da televisão, o nosso técnico aqui que corre e faz cobertura. E aliás, já vou deixar um monte de serviço para você. Nosso querido Gastão, que bênção, tá? E não é Gastão que gasta dinheiro não, tá? Nosso querido irmão Gastão, nosso profissional de televisão, técnico, um homem de Deus que tem colocado a sua vida ao serviço do Evangelho. E o nosso querido também pastor Edmilson, que é o nosso repórter Zambé Apambola Bisso. Ngwambina myanda sinjini myanda chilumbai yamekwamba mwabeu natanyike kutangila mubalunda banye kutangila bana betu kakuimweshi wa bwaluto